Graça e paz, queridos, Deus abençoe você. Estamos retornando com as nossas devocionais, mas a nossa devocional ela vai mudar de uma forma da sua divulgação. Por quê? A partir desta semana, então, nós iremos lançar apenas um vídeo por semana. Nosso intuito é que você, diante do vídeo que irá ouvir e aprender com a palavra de Deus, você esteja também sendo preparado para o sermão de domingo. Então é nesse intuito que iremos colocar as nossas devocionais para que você possa ser abençoado e também ser preparado para ouvir mais da palavra de Deus no domingo. E eu quero falar justamente sobre o justo juízo de Deus. É o texto lá de Romanos, no capítulo 2, Paulo escrevendo a esta igreja, ele fala sobre o justo juízo de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que perecem sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que aqui está. Nós suplicamos a Tua graça, o Teu favor, a Tua direção para a compreensão da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre juízo, falar sobre julgamento é algo que muitas vezes traz assim, desconforto para muitos, para alguns. E na verdade, nós, como servos de Deus, precisamos sim falar sobre o justo juízo de Deus, aonde Deus trará justiça para satisfazer tudo aquilo que Ele já pôde trazer na cruz do Calvário, porque até a ira de Deus foi derramada em Cristo em favor dos seus eleitos, dos seus que foram separados antes da fundação do mundo. Mas é interessante que Deus tem notificado o povo para o arrependimento desde a queda, para que o povo pudesse atentar para as verdades de Deus que já têm sido anunciadas em todas as épocas. De acordo com o que Deus foi anunciando, a palavra dele que foi gravada no coração das pessoas, essas palavras é para justamente trazer a consciência das pessoas que Cristo há de julgar todas as coisas. E é interessante que, se você observar também o livro de Eclesiastes, lá o autor Salomão escrevendo, ele no final do livro ele fala que Deus trará à tona todas as coisas, até mesmo aquelas que estão ocultas. Então saiba de uma coisa, não há como esconder de Deus as coisas que temos que fazer
ou tentamos fazer de forma errada, porque Deus ele conhece todas as coisas. O que você precisa é se arrepender e abandonar enquanto é tempo, porque Deus nos dá esta oportunidade para o arrependimento, para uma mudança. Deus tem notificado as pessoas que não têm ouvido Deus. Olha no tempo de Noé. Noé também foi ali um propagador do juízo de Deus, mas as pessoas não atentaram. Diferente daquilo que ocorreu em Nínive, quando Jonas foi chamado por Deus para notificar aquele povo sobre o juízo de Deus. E aquelas pessoas que ouviram se arrependeram. Perceba que, diante desta realidade, nós temos visto e presenciado pessoas que não estão atentando para a palavra de Deus e não estão ouvindo sobre o juízo de Deus. A palavra central que nós precisamos realmente propagar é arrependimento. João Batista tinha esta verdade em todo o seu proceder, dizendo: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você percebe que esse texto que o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja, ele está dizendo umas palavras fortes, palavras que estão de fato confrontando os nossos erros, para que então possamos mudar a nossa conduta, justamente confrontando os judeus, dizendo: olha, os gentios também fazem parte. Eles agora foram chamados por Deus a viver também juntos como mesma família, como um povo só, o povo de Deus que Deus separou desde a eternidade. Então, nós entendemos, né, nesse aspecto que Paulo está aqui confrontando a centralidade do povo judeu, pensando que só eles são salvos. Só eles que de fato Deus separou para um povo, sendo um povo. Na verdade, o povo que Deus separou, ele separou desde a eternidade, que é o povo escolhido por ele. Por isso Abraão entendeu esta verdade e obedeceu a Deus, entendendo que ele seria pai de uma numerosa nação, povos, línguas e nações. Então a justiça de Deus, ela foi atribuída em Cristo. Se hoje nós somos justos por causa de Jesus. Mas entenda que o Deus justo há de julgar todas as coisas retamente por meio de um varão, que é o próprio Cristo. Aqueles que não atentaram para esta verdade, que não se arrependeram, hão de ser julgados por Cristo Jesus. E o juízo de Deus, ele passa a ser então agora eterno, porque a volta de Cristo agora será triunfante, gloriosa, poderosa. Então, há um alerta para que você possa se arrepender dos seus maus caminhos e converter-se ao Senhor, onde Deus possa converter o seu coração e mudar a sua vida. Os judeus confiaram na lei que Deus lhe deu por intermédio de Moisés. Por terem recebido essa revelação especial, acharam-se superiores aos gentios. Mas possuir a lei não salva. E era isso que Paulo estava tratando aqui com esta igreja, confrontando essas vidas, para que possam entender que salva é Cristo. Porque você não é capaz também de cumprir a lei. Quem cumpriu a lei cabalmente foi Jesus. Tal afirmação seria para muitos judeus praticamente blasfêmia, para apreciar a importância e a necessidade do Evangelho. É preciso primeiro descartar falsas bases de confiança. O homem que confia em sua própria justiça não será salvo. O homem que confia que ele pode, com as suas forças, alcançar alguma coisa, este tem que tomar cuidado, porque na verdade não alcança nada. Não alcança favor, porque a graça é um favor imerecido. Nós somos seguros não porque nós obtemos alguma coisa ou alcançamos alguma coisa. Pelo contrário, porque fomos alcançados por Deus através de Cristo Jesus. O julgamento será feito por um Deus onisciente, como está escrito lá em João, no capítulo 12. Deus que conhece todas as coisas e prescruta o seu e o meu coração. Com Deus, de fato, não há uma acepção de pessoas, no sentido de que Ele escolhe quem Ele quiser. Então, você não precisa se julgar superior ao outro irmão.
porque na verdade você não é nada se não for a graça de Deus. Então saiba de uma coisa, o nosso Deus, ele é justo para julgar todas as coisas. Ele é justo para mandar pessoas para o inferno, porque na verdade eu estava no caminho para o inferno. Então eu entendo que a graça de Deus me alcançou, sendo eu um pecador miserável, sendo eu um pecador que merecia de fato o inferno. Mas então eu serei eternamente grato a Deus, porque Ele me livrou da condenação eterna. Não pelas minhas forças, não pelos meus méritos, porque não há mérito nem força alguma em mim. Então entenda que Deus está dando um alerta a nós hoje, porque olha só, perceba que muitos de nós fomos privados de congregar, de adorar o Senhor em um tempo devido a esta pandemia. É um juízo. Mas eu vejo ainda e percebo que muitos cristãos não estão levando em conta o que Deus está falando. As pessoas não têm um interesse mesmo, até quando o retorno dos cultos para alguns estão acontecendo, as pessoas não têm o interesse de congregar, de adorar o Senhor. Irmãos, saiba de uma coisa, Deus está voltando. Cristo está voltando para buscar a sua igreja, a qual ele se submeteu àquela cruz para salvar, para resgatar. Mas entenda que o juízo de Deus, o eterno, esse não tem para você uma oportunidade de arrependimento. Então, se você compreender esta verdade agora que está sendo anunciada, se arrependa. Confesse a Deus, abandone o seu pecado, mesmo que você ainda esteja dentro de uma igreja achando que é crente, o crente nominal, mas sabe de uma coisa, que Deus está confrontando o seu pecado e quer que você seja um servo autêntico e que você possa se afastar da ira de Deus e que você possa repousar na graça de Jesus, que pagou um alto preço no meu e no seu lugar. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos formar pessoas compromissadas com a volta de Jesus, que possamos realmente ser pessoas autênticas na palavra do Senhor Jesus. Que Deus assim o abençoe. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que aqui está. Continue a nos exortar, a confrontar, para que haja mudança, que haja transformação, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Deixa aqui acima, mais uma vez, no nosso card, a sugestão das nossas devocionais para que você continue também compartilhando às demais pessoas. Que Deus assim nos abençoe e que estejamos preparados para assim, no domingo, cultuar a Deus em adoração a Ele e servindo a Ele para a glória dele.